Já começou a gravar, né, Kelvin? Agora sim. Tá. Então tá. Bom, primeiramente, então, quero dizer bem-vindo a todo mundo, né? Welcome. Hoje, então, nós vamos ter uma aula diferente, que vai ser em forma de palestra, né? Que é para abordar assuntos que geralmente durante as aulas nós não conseguimos, né? Ter um tempo para explicar isso de uma forma mais específica, né? A gente explica isso quando nós estamos dando a aula, mas no meio de outras coisas, né? Não especificamente falando sobre isso, né? Sobre o assunto que a gente vai abordar. Então, eu gostaria de apresentar para quem não conhece o Teacher Kelvin. O Kelvin ele é formado pela URGS, né? Em letras bacharel, né? Ele trabalha conosco já há 9 anos, né? Com toda a sua experiência e qualidade, que você sabe, né? Quem não tem qualidade não fica na Hello. Então, o Kelvin já demonstrou mais do que isso, né? Já está conosco há bastante tempo, né? Por ser esse professor aí exemplar, dedicado, né? Empenhado e muito conhecedor, né? Da língua inglesa e de tudo que corresponde a isso. E também ele agora, né? É pós-graduado em neuropsicopedagogia. Olha que chique Baita isso, nome. né? O nome difícil. Não é para qualquer um, né? Congratulations. Thank you, viu? Então, assim, a gente também, além de transmitir o conhecimento para vocês, né? A gente também pensou, munido a isso, fazer também uma propagandinha, assim, das empresas de Alvorada, né? Assim, para também ajudar o comércio aqui da nossa cidade, visto que muitos estão bem prejudicados com esse problema todo, né? Então, assim, a gente tem algumas empresas que a gente selecionou, né, para participar, para nós fazermos a nossa propaganda deles. E, em troca disso, eles nos darão brindes, né? Como é que vai funcionar isso? Então, assim, primeiro eu vou dizer o nome das empresas que estão participando, tá? Então, é a Biofarma. Outra coisa, eu só estou anunciando empresa pela qual eu sou cliente. Então, eu não estou anunciando nenhuma empresa pela qual eu não conheça, que eu não seja cliente ou que eu não saiba da qualidade, tá? Então, a Biofarma, que é uma farmácia de muita qualidade, do meu irmão, teleentrega grátis, né? Um atendimento especializado, olha, de primeira mesmo, não é porque meu irmão é bom mesmo, senão também não estaria aqui falando deles, tá? Aproveitar então, e mandar a um abraço. Biofarma... Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Bruno, pra Mônica e pro Ronaldo, né? Isso, o pessoal aí é eles são diferenciado ótimos, mesmo. maravilhosos. Várias vezes eu não precisei ir a médico, só ligando lá para as farmacêuticas de plantão lá, e elas conseguem resolver muitos dos problemas, né? Bom, e eles vão nos oferecer, então, uma cesta com produtos, né? Produtos da farmácia, tá? De perfumaria e de coisas mais, assim, não remédios, né? Mais perfumaria. Também uma das nossas participantes é a Déia Camparro Bolinhos e Delícias, que ela faz bolos para festas personalizados, também maravilhosos, incríveis. Ela vai estar sorteando para nós, então, 2 tirinhas de brigadeiro, né? Vai ser também feito o sorteio desse brinde. Um espaço de beleza especializado na beleza da mulher, que é Dona de Mim, né? Faz cabelo, põe cílios, massagens, luzes, corte, essas coisas assim, depilação completo, tá? Também maravilhoso, onde eu corto meus cabelos. O Book Studio Foto Arte, que vai estar maravilhoso também, fez os books das minhas filhas quando eram pequenas, né, e ainda faz, então super de qualidade. Ela vai estar dando para nós
um ensaio fotográfico com 10 fotos, tá? Também tem a Silvinha, que também é outra fotógrafa. Eu tenho as duas, eu uso as duas, então assim, às vezes eu faço uma coisa com uma coisa com a outra para ninguém ficar brabo, né? Então, para repartir. Então, também maravilhosa, né? Faz aí ensaios de reborn, essas várias coisas de 15 anos, né? Também vai estar proporcionando um ensaio fotográfico aí à escolha de quem quiser. Cremolato, né, da 52, ali da esquina da Hello, né, vai estar também sorteando um sorvete, uma calda. É maravilhoso aqueles sorvetes ali, muito bom. É, maravilhoso. A equipe da Hello gosta. Flor da Noite é uma loja de uma amiga minha que abriu em Capão. Então, quem for visitar Capão, pode ir lá comprar um pijama personalizado. E é muito legal, porque tem pijama para a mãe, para o pai, para o filho e para o cachorro. Né? Achei isso maravilhoso, assim, é bem legal. Também supermercado Teca, né? É um supermercado, nossa, super atenciosos, eles têm as teles, um atendimento assim, ó, de primeira, produtos de primeira, né? Qualidade impecável também, que são maravilhosos. Também vai dar uma cesta com produtos, com umas canecas lá, uns brindes, também bem legal. Eu esqueci de falar, a Flor da Noite vai dar um pijama, tá? Um pijama daí a escolha, ela vai mostrar lá os pijamas e a pessoa que ganhar vai escolher qual que quer, tá? Flor de Laço é uma loja também que ela não era lá perto da Hello, agora ela está perto da Hello, né? Também adoro, nós todos da Hello, as meninas todas compram, né? Atendimento também, nossa, produtos de alta qualidade. Ela vai dar também um vale brinde de um produto daí que a gente possa escolher, tá? Eu acho que eram só essas por enquanto. Aí, assim, como vai funcionar para participar do sorteio? No dia, as regras do sorteio, então, vai ser a seguinte, ó. Serão 9 ganhadores, porque são 9 empresas, então um print para cada um que foi sorteado, tá? Quais as regras do sorteio? Seguir as páginas da Hello e das empresas, né? Então tem que seguir a nossa página e a das empresas. Marcar 2 amigos na publicação que nós vamos fazer pós as nossas palestras, tá? E na live que nós faremos, né, amanhã, hoje e amanhã às 20 horas, tá? Comentar o que achou, né, das lives e também assuntos que gostariam de ver nas próximas, tá? Fica à disposição vocês anotarem lá o que vocês gostariam que as próximas lives tivessem de legal. Outra coisa, vocês sabem que o Zoom ele acaba em 40 minutos, tá? Então, assim, se cair, é só reconectar todo mundo aí, tá? Que a gente tá recebendo ali o aviso que daqui a 10 minutos cai. Pelo mesmo link mandado antes, né? É o mesmo link, sempre igual, tá? Mesma coisa, só reconecta. Bom, então, depois que acabar as palestras, ou seja, sexta-feira, vai ser feito um post no qual vocês vão escrever tudo isso, marcar amigo, comentar. E neste post, vocês estão pegando os nomes dos participantes para fazer o sorteio, tá? Certo? Então, tá. Então, Kelvin, você agora está com a palavra. Eu tô com a palavra. Daqui a pouquinho a chamada cai, a gente retoma daí, tá bom? Só pra avisar. Tá bom. Então, obrigado, Rose, por ter apresentado. A apresentação foi depois das nossas marcas, né? Patrocinadores ali, assim, onde vai ter esse sorteio. Achei genial, achei ótimo. Muitas das marcas a gente já conhece de usar mesmo, né? Então tá, gente. Deixa eu só comentar com vocês como é que surgiu a nossa ideia aqui. Eu sou um professor, um teacher que é muito interessado em pronúncia. E foi uma coisa que a gente vem desde 2016, mais ou menos, desenvolvendo, que é montar uma palestra, alguma coisa que a gente consiga falar disso, né? E agora a gente achou a oportunidade de, vamos falar um pouco sobre isso, vamos dividir. A Rose já comentou com vocês antes que são dicas que a gente vai dando ao longo do semestre.
E ali pelo primeiro, segundo semestre, a gente tem todas essas dicas já. Só que é na extensão de 1 ano, mais ou menos, até a gente conseguir passar tudo isso, né? Então agora a gente resolveu, tipo, tá, vamos fazer um compilado, vamos falar das coisas mais importantes, né? Então essa nossa fala de hoje, ela vai vir sobre vogais, um pouquinho sobre vogais, alguma coisa ali, o que é importante vocês saberem. Sobre consoantes, tem outras coisas junto disso também pra gente falar de consoantes. E a gente encerra com fala encadeada, que é como essas palavras se comportam dentro da frase, né? Como vocês têm as ligações entre as palavras, algumas dicas sobre isso. Tá bom? Então, são os nossos 3 momentos, assim, falando de vogais, falando de consoantes e falando de fala encadeada. Quero agradecer muito a Rose ter aberto espaço para a gente fazer essas nossas chamadas, para fazer as apresentações aqui. E agradecer o pessoal da Hello que está prestigiando a gente hoje e todo mundo que veio aqui participar, aprender um pouco, né? Para a gente dedicar um pouco dessa fala para um assunto que a gente gosta tanto na escola também, né? Não sou só eu, sei que os colegas e a Rose, sobretudo a Rose também, tipo, adora falar de pronúncia. Pronúncia é um tema que, por bastante tempo, ele foi meio negligenciado, assim. E na faculdade eu fui aprender que as pessoas não costumam falar muito disso. Então a gente acaba muitas vezes em outros cursos e antigamente, né, focando muito em gramática, em vocabulário, e a pronúncia sempre acaba para uma linha secundária, né? Quem trabalha muito com leitura, principalmente na área da informática, às vezes, por vezes, acaba faltando com a pronúncia, né? E é o que o pessoal mais busca daí. Como é que eu tenho uma pronúncia boa? E numa última instância, assim, também, eu sei o quanto a pronúncia, tu ter uma pronúncia boa, tu estudar isso de uma maneira mais formal, te ajuda a escutar melhor as coisas também. Vocês também têm esse ganho por um outro lado. Eu sei muito bem que eu tive, né? Tem gente que parece que tem uma facilidade muito grande para escutar as coisas em inglês, né? E nem todo mundo tem essa facilidade. Quem não tem essa facilidade, eu recomendo muito o estudo de pronúncia. Funcionou muito bem para mim. E eu sei o quanto meu listening melhorou, essa minha habilidade de escutar melhorou depois que eu fui estudar pronúncia. Depois que tu entende o que está acontecendo dentro da palavra, tu meio que consegue formar ela na cabeça, né? Então tá. Primeira coisa, vamos pro nosso primeiro tópico, que a gente vai falar sobre vogais. Tá bom? Gente, a primeira coisa que eu tenho que dizer sobre vogais para vocês hoje e que vocês têm que saber. De modo geral, assim, vogais, vocês vão ter um som longo para ela e um som curto para ela. Então, eu tô dizendo para vocês o quê? Que a vogal A, por exemplo, ela vai ter 2 sons ali, que ela vai ter um som longo, que nesse caso é o som de A, e um som curto, que é o som de bem aberto de E, de Apple. Então, só para dar a headline para vocês aqui, que é isso, as vogais elas têm 2 sons. É em qualquer contexto? Não. Eu estou falando de vogal numa posição de sílaba tônica, uma vogal única, e eu não estou falando de vogal junta, tipo 2 E's, EA, e isso pode alterar a pronúncia dela, certo? Então eu tenho cada uma dessas vogais, sendo ela única, tá bom? Uma vogal única, não sendo um par de vogais, numa posição tônica. Depois a gente vai falar delas um pouquinho em posição átona, posição quando ela não é na sílaba forte. Em uma posição tônica, ela pode ter, claro, né, que em inglês falar 100% é complicado, vocês que estudam já sabem que a gente não consegue falar que acontece 100% das vezes. Cada uma dessas vogais, o A, o E, o I, o O e o U, eles vão ser representados em 2 sons. E um desses sons vai ser um som longo e um som curto. Esse som longo, vocês reconhecem ele pela pronúncia que ele tem no alfabeto. Então, a primeira dica fica aqui. Esse som longo de dentro da palavra, ele vai ser representado dentro do alfabeto. Vamos pegar o A, por exemplo, tá bom? O A que eu disse que ele tem 2 sons. Ele tem um som longo, que é o som de A. Como ele vai ter em palavras como lake, que é lago, bake, que é assar massa, né? Shake, que vocês conhecem muito bem, e hate, que é o nosso verbo odiar, assim. Então, dentro dessas palavras, ele ali numa posição de sílaba forte, ele tem esse som que é um som longo. Qual que é o som curto do A, então? Esse nosso som curto do A, ele vai ser o som de E. A gente abre a boca para falar A e falar E. Como em apple, que as pessoas às vezes erram e
Já digo para vocês, é meio natural a gente confundir isso, porque o A, em algum contexto, ele tem som de A. E às vezes as pessoas falam Apple. Mas Apple não tá certo, não. Apple é para ser Apple. Ai, que horror. Ele vai ter esse som em back, por exemplo, em snack, em fat, é onde ele tem esse som que é o som curto do A. Então, de novo, dois sons. O som de A, que é o som longo daí, esse som que é duplo, né? E o som de E, certo? Vamos para o nosso próximo som. Nossa próxima vogal a seguir é a letra E. Quando a gente fala da letra E, nessa posição tônica, ela tem esses dois sons. O som longo do E vai ser um som de I bem forte, assim, esse som de I. Ou um som de E não tão aberto quanto o som do A que a gente tinha falado. Ele não é aberto como o som de Apple, mas ele é um som de E também. Ele é um som de E um pouquinho mais relaxado nisso. O som longo dele, que é como se fossem dois Is aqui, ele vai ter em here, claro que vocês conhecem, né? Here como aqui. Mere, que a gente traduz como mero, né? Peter, esse primeiro I de Peter, ele tem esse som de I. E no apelido de Peter, que é Pete, ele tem esse som de I forte também. Onde que ele vai ter um som de E? Que outras possibilidades eu tenho para um som de E, não tão aberto daí, né? Como em bad, por exemplo. Red é outro exemplo que a gente tem. Medical, esse E de medical vai ter o som de E. Setting, por exemplo, também tem esse som de setting, que é a configuração, tem esse somzinho de E. Gente, eu vou seguindo aqui falando, mas daqui a pouco a chamada vai cair e a gente vai ter que retornar, tá bom? Só para avisar vocês. Então não se assustem. O E é das vogais, é o que eu acho mais difícil da gente falar, perceber e ter a noção, porque ele varia bastante, né? E, de novo, a gente está falando aqui sem ser em ditongo, sem ser vogais duplas, né? Então isso pode... Vocês vão ver algumas diferenças, mas eu estou falando dele numa posição tônica, onde ele está sozinho. Para nossa próxima vogal, então, antes da gente ir adiante, a gente tem a letra I. E a letra I, como vocês devem imaginar, os dois sons, o som do alfabeto que ela tem é o mesmo pronome que sou eu, né? Então é I. E aquele som curtinho que ele é quase um E, que é o som de E. E. Ele é relaxado, né? Então vocês têm o som de I e o som de E. E. Ele não é um I, como a gente diria em português, né? Ele não é um I, ele é um E. No som de I, o que a gente tem? Palavras de exemplo, então, para o som de I. A gente tem like, que eu acho que todo mundo conhece. Dislike, que é desgostar, não gostar, né? Bike, todo mundo conhece também, a gente anda de bike, que é bicicleta. Hide, que é o verbo esconder. E price, que significa preço. Então, nessas palavras aqui que eu citei, ele é representado, ele tem esse som de I.